Marcel Caraciolo, sou um dos cofundadores do PyCursos, que é uma rede, uma empresa focada em oferecer, né, conteúdo de online de Python em português pelo Brasil inteiro. Com extrema satisfação estou inaugurando essa primeira videoaula de uma série de várias sobre pequenas dicas ou tutoriais ou informações específicas, né, sobre Python, suas aplicações. Essas aulas tendem a ser curtas, são aulas pequenas, de curta duração. Eu vou inaugurar chamar Minuto Python, é o nome que eu vou dar. E o Minuto Python de hoje vai ser focado em uma coisa que eu uso bastante, que é o uso de profiling, né, e benchmarking, né, em códigos Python, usando o editor incrementado IPython. É uma aula simples, rápida, para mostrar a vocês como vocês podem utilizar o IPython, certo? Para configurar o IPython de tal maneira que vocês possam fazer benchmarks de tempo, saber quanto tempo uma determinada função de Python executa, ou você poder fazer comparações, né, de consumo de memória. Então, eu acho que vai ser um utensílio muito legal para aqueles que usam Python no seu dia a dia, em especial para a comunidade científica que se preocupa bastante no dia a dia com o desempenho. Então vamos lá. Como vocês estão vendo aí, o console, certo? O console Python e o console do Mac, né? Console macOS. E a gente vai, primeiro passo, eu vou criar aqui um projeto. Vou aqui em Documents, Projects, CD PyCursos, CD PyCursos. Opa, cadê você? PyCursos, aula 0. Estou aqui, certo, no diretório, vou criar um ambiente virtual, um virtual env, né, um ambiente virtual. O objetivo do ambiente virtual é que eu possa instalar, né, várias aplicações do zero em Python, certo? Então, geralmente, quando você vai começar um projeto novo, né, em Python, é recomendado você usar o virtual env, porque ele permite você ter uma cópia do zero de Python, né, e aí você vai instalando as bibliotecas que forem necessárias para o seu projeto. Então, sempre acontece quando você vai, né, desenvolver um projeto de grande escala e você vai instalar em outras máquinas, né? Você com o Virtual Env você cria todo o ambiente de desenvolvimento e que é fácil de portar para um lugar para o outro, né? Então tudo que você instala vai ficar as versões do Python, das bibliotecas vão ficar configuradas nesse ambiente virtual que você cria. Tá? Eu não vou entrar em detalhes agora nesse tutorial, que o objetivo não é esse. Mas vamos lá. Eu vou criar aqui um ambiente virtual simples, tá? Aqui ele vai configurar o ambiente virtual e vou, né, ativar o ambiente virtual, certo? A primeira coisa que eu vou instalar aqui é o IPython. Tá? O IPython é a primeira ferramenta que, como eu falei, é um editor incrementado de Python que dá um shell diferenciado, né, do shell comum do Python. Tem uma série de ferramentas prontas para vocês, autocomplete, possibilidade de executar comandos diretamente do shell do Python, highlighting. Então, é uma ferramenta indispensável para quem trabalha com Python e mais ainda para quem trabalha com computação científica, com NumPy, SciPy, pois ele permite importar, ele é totalmente integrado com NumPy, SciPy e permite você já importar esses módulos se você tiver instalado na sua máquina nativamente com o IPython. Então é uma ferramenta fantástica, certo? Então eu instalo o IPython, que é o que eu preciso aqui. Uma vez instalado o IPython, certo? Instalei aqui, posso abrir aqui o IPython. Tá aí o IPython, certo? Posso fazer uma série de comandos, então é uma ferramenta fantástica. Mas o foco aqui, a gente saber qual é a versão do IPython. No meu caso, o meu IPython é o 0.3.1, mas depende da distribuição que você estiver executando aí. Eu vou instalar, certo, algumas ferramentas necessárias para a gente fazer profiling em Python. Uma delas é o Line Profiler, que é uma biblioteca para fazer profiling linha a linha.
Temos também o Memory Profiler, que é também outra biblioteca muito importante para fazer análise também de memória, linha a linha. Então, essas ferramentas eu vou instalar aqui já, certo? É bem simples instalar, certo? Não tem muito mistério. No meu caso, no Mac, é só você dar um pip install, Line Profiler, certo? Estou instalando o Line Profiler. Ele vai compilar, né, na sua máquina. Você tem que ter o GCC ou instalado na sua máquina, ou um compilador C na sua máquina. Outra ferramenta também que é importante para fazer profile é o PSUtil, tá? Outra ferramenta importante, PSUtil. Você também deve instalar na sua máquina. E por fim, a outra também que você deve instalar é o Memory Profiler, tá? Outra ferramenta que é para profile de memória. Uma vez que você instalou essas bibliotecas, o próximo passo é você criar, certo, um profile para o IPython. Esse profile vai permitir que você, manual criado no Profile Create, vai permitir que você possa utilizar várias extensões, certo, e informações específicas para o seu IPython, tá? O outro passo, o segundo passo, é criar um diretório, certo? Um diretório dentro do seu IPython, que você pode acessar aqui, ó, IPython itil barra i.ipython. Ele é uma pasta aqui, ó, oculta. Ele tem uma série de bibliotecas que já estão instaladas automaticamente e uma das bibliotecas é o extensions, certo? Vocês têm que criar essa pasta extensions, certo? Que nesse caso aqui eu já criei, certo? E temos que escrever alguns arquivos. O primeiro arquivo que você tem que escrever dentro dessa pasta extensions é o line profiler ext.py. Então tá aqui, ó, pessoal. São as linhas que eu defini no line profiler, tá? Com isso aqui ele permite que quando eu executar lprun, ele vai chamar a função do módulo line profiler magic lprun, uma função mágica de profiling de por linha. E a outra também que você vai criar é o memory profiler, um arquivo Python, certo? Que ao você criar, importa memory profiler, vai carregar algumas extensões para o seu IPython, uma delas é o magic mint e o magic mprun, que são funções mágicas que você vai definir aí para o seu IPython, quando for executado, carregar certas essas funções mágicas aí que você utilizar no seu IPython. Então, visto a criação desses dois arquivos, o próximo passo é abrir em IPython Profile Default, que é um profile criado por padrão, IPython Config. Esse IPython Config tem uma série de diretrizes que vão ser utilizadas pelo seu IPython. Uma delas é a Terminal IPython App Extensions, que ele definir quais são as extensões que ele deve ser carregadas pelo IPython. E eu defini aqui, ó, duas módulos, que são exatamente os arquivos que eu criei, né, que eu criei aqui com vocês anteriormente, que é o Nile Profile Ext e o Memory Profile Ext. Então é uma lista, certo? Ele vir no seu código comentado, você descomenta e adiciona essas seguintes linhas aqui para que seu IPython possa carregar, tá? Outro também importante passo é que também tem um Terminal IPython Shell, que fica mais abaixo, tá? E também segue a mesma coisa. Você descomenta, olha aqui, Interactive Shell App Extensions e adiciona essa lista aqui, ó, com os arquivos, certo? Do seu profile, que são os arquivos que a gente criou. Então são os modos que eles vão carregar na hora que a gente executar o IPython. Tá? Então tem que colocar esses dois aí para que o IPython reconheça os novos comandos. Então uma vez que eu já criei, eu vou agora abrir o meu IPython, certo? E a gente vai começar a fazer algumas atividades aqui dentro do IPython. Primeira coisa que eu vou fazer dentro do IPython, certo? É checar se realmente as minhas funções foram configuradas. Então eu tenho a configuração time, certo? Que aí você veja, ó, que permite fazer
saber o tempo de execução de uma determinada expressão em Python. Inclusive tem alguns exemplos que você pode ver, certo? A gente também tem o porcentagem timed, que é outro também, que permite você também olhar a execução, né? Usando por linha ou por um conjunto de linhas, né? Então outro também. A vantagem do timer é que permite que você possa olhar tanto por linha e também permite que você possa aumentar a quantidade de vezes que você quer que ele execute, né? Os testes. Ele tira uma média do tempo de execução médio, né, de todas as execuções que ele fez. Eu vou falar já já sobre ele. A gente tem um per-run, certo? Também, que também é um profiler de código em Python. Então ele diz por linha de código, quanto tempo cada um gasta, o tempo de execução, o número de chamadas. Então é um excelente profile também, certo? A gente tem o L per run, também, que é um outro também, tipo de função que eu vou falar já já, certo? Que olha linha a linha. A gente tem o M per run, que olha o consumo de memória, linha a linha. E a gente tem um porcentagem main it, que é um consumo geral de memória, certo? Que permite verificar o quanto é o consumo médio de memória da sua função ou aplicação Python. Então, beleza. Vamos começar pelo time, tá? Time é simples. Ele simplesmente, certo? Detecta, computa quanto tempo gasta para executar um script, certo? Seja um script, um módulo, um comando. Simples assim. Então a gente pode fazer aqui time, certo? Por exemplo, um for i range, a gente pode colocar uma expressão aqui, de 10 vezes 1000, e a gente quer computar quanto tempo, o tempo médio consumido, né? O tempo gasto para executar esse comando. Aí ele mostra aí para vocês, estão vendo aí, ó. Certo? Ele executou, né? Ele executou vários zooms, né? Esse aqui ele imprimiu na tela. Se a gente subir mais um pouquinho, milhões de zooms. Você executou um pouquinho aqui, ó. Ele diz aqui para nós, ó, quanto tempo ele consumiu de memória, de consumo, certo? Então ele dá todas as informações, certo? E quanto tempo ele consumiu para executar essa determinada expressão. Então, porcentagem time, como você viu, é simples demais, né? Permite que a gente possa computar o tempo gasto para fazer uma determinada expressão em Python, um comando em Python. Temos também o timet. O timet, certo? Ele é bem legal porque ele executa N loops, né? Milhões de vezes. Então ele executa geralmente várias vezes antes de retornar o retorno. E nesse caso aqui, ele diz, né, uma média, né? Ou no melhor de 3 ele diz quanto que ele gastou por loop, né? Então ele nos dá uma ideia aqui, né, de quanto tempo aqui temos aqui acho que 1 milhão de loops, o melhor de 3 foi 27 segundos assim, nanosegundos por loop, né? Então foi esse o consumo, né? Uma média geral que ele executa, né? Esse comando aqui, essa multiplicação aqui 10 vezes 1 milhão. A gente pode, logicamente, se o código for muito longo, a gente pode definir, né, quantos loops a gente quer dar. A gente pode dizer que quer 1000, por exemplo. Então, ele, de 1000, veja que ele, né, a média dele, né, o valor aumentou, né? Ou seja, a variância aumentou porque a gente tem menos, né, loops, né? Então, dependendo do número de loops, essa variância pode aumentar ou diminuir, certo? Então você pode definir com menos n, você pode definir quantos loops você quer, tá? Outro código legal também é o percentage per run, certo? Eu vou fazer aqui alguns códigos, eu vou chamar aqui o módulo time, vou portar a biblioteca sleep, vou criar algumas funções aqui simples, para ele dormir 1 segundo, para ele dormir 2, e vou chamar essa função aqui full seguido de bar. Função Python simples, certo? E eu quero saber agora, né, quanto tempo
ele gasta, né, por função. Então veja que o legal do PRAM, ele diz que aqui, ó, foi chamada 7 funções em 3 segundos e mostra o tempo de segundo para cada uma delas, tá vendo? Então, é um outro profiling que olha, né, que nesse caso ele olha por cada função chamada, quanto tempo levou para executar, quantos chamados, o tempo acumulado, quantos chamadas, né, quanto tempo chamado médio. Então, é uma informação importante, por exemplo, quando você quer avaliar linha a linha do seu código, certo? Usando o PRAM vai dar essa análise linha a linha aí, do consumo de tempo por função. A gente também pode fazer, né? Por exemplo, se a gente quer olhar dentro de uma função, especificamente dentro de uma função, quanto tempo consumiu, por exemplo, a gente tem aqui o módulo, eu criei um código em Python aqui, ó, chamado foo. Vocês podem criar esse código em Python aí, tá? Pause o vídeo, escreva esse código em Python, códigozinho simples, é um código Python que eu criei aqui aleatório, para a gente avaliar, certo? Por exemplo, algumas variações de expressões em Python. Se a gente voltar para o IPython novamente, eu vou importar essa função foo, certo? E eu vou chamar agora esse comando mágico aqui, que é o lprun. Defino que eu vou querer olhar agora a função foo, no módulo foo, a função foo, e vou chamar do módulo foo a função passando o parâmetro 10.000. O que ele te diz aqui? Ó? O lprun é fantástico porque ele te dá uma análise por função. Então, olhando a função foo do módulo foo, ele diz quanto tempo todo gastou e te dá uma avaliação linha a linha de quanto foi que, né, chamadas, de tempo consumido, a porcentagem de tempo consumido daquela função. Então, te dá uma avaliação técnica, né, de quanto consome cada uma das etapas daquela função. Então, você quer olhar uma coisa específica, né, do seu módulo, você pode usar o lprun. Se você quiser uma coisa mais genérica, né, você pode usar o prun, certo? Então, veja que você consegue se aprofundar tecnicamente, né, usando os comandos mágicos de time profiling que o Python oferece, certo? Mas não acaba por aí. A gente também pode olhar o consumo de memória linha a linha, como é usando o mprun, passando, nesse caso, o "-f", que é uma flag, dizendo que eu quero olhar do módulo foo a função foo, chamando aqui parâmetro 1000. E veja que é legal, ela te dá o consumo de memória, certo? Linha a linha, certo? Então, a gente vê, né, que ele vai fazendo o consumo e mostra quanto ele incrementa, quanto ele, então, ou seja, à medida que a gente vai executando, ele vai aumentando o consumo de memória, né, em Python. Então, a gente pode conseguir ver consumo, né, de memória por linha de código. Novamente, outra ferramenta fantástica. E, finalmente, a última que está apresentada à noite é o Manit, que permite avaliar, em vez de ser uma função específica, o script geral. Então, ele tem uma média geral, certo? A gente pode definir quantas vezes a gente quer executar, né? Ele pode executar essa função n vezes, então a gente passa "-r", eu quero executar ela 10 vezes, certo? E digo uma expressão aqui, eu quero saber, né, quanto tempo essa função aqui leva, quanto consumo de memória médio, né, qual o consumo máximo de memória que foi realizado rodando essa expressão aqui 10 vezes. Então ele executa essa expressão 10 vezes e dá um consumo médio de memória aí, né? Ou seja, ele tem um consumo médio aí de 23 MB, né? Baseado nas 10 chamadas que ele fez uma média aritmética que nos dá aí um médio consumo médio, tá? Então, são ferramentas fantásticas, certo? São ferramentas básicas, tem muita coisa que você pode explorar, certo? Recomendo fortemente aí quem está usando Python, né, estudar um pouco de profiling. Então, são as ferramentas que eu quis apresentar a vocês com Python, e quaisquer dúvidas fico à disposição aí. Valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima.